muito alegria de estar aqui pregando a palavra para os irmãos, amém? Convido os irmãos para abrir um texto bastante conhecido, mas ao qual eu estava perguntando ao Senhor, e o Senhor usou a boca de um casal para me dar esse texto, a qual vai estar em Gênesis capítulo 37, versículo 19. Desde já eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede de pregar para a amada igreja. Quero agradecer também a vida da minha pastora, pois ela me confiou muito estar aqui nesta noite, amém? E o tema que foi nos dado é a exigência do chamado. Quem é que não quer ter chamado, né? Mas vamos ver então. Glória a Deus. Quantos acharam da glória a Deus? Glória a Deus. Amém? Gênesis 37, versículo 19, que vai dizer: E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Pode se assentar dando glória, aleluia ao Senhor. Bem, irmão, quando nós falamos sobre chamado, é uma coisa que muitos querem ter, né? Quem é que não quer ser chamado para fazer algo? Quem é que não quer ter um chamado na presença do Senhor? Não é mesmo? Mas a palavra do Senhor vai falar sobre José. Quem é que não conhece José? José era um homem muito sonhador. José era amado muito pelo seu pai Israel, que nós sabemos que é Jacó. A Bíblia vai falar sobre José, mas eu não vou falar sobre José sonhador.
José é levado para o Egito e chegando lá, mais uma coisa difícil José vai passar. José é comprado por Potifar, o eunuco de Faraó, mas o Potifar não era eunuco, ele era como eunuco. E a Bíblia vai dizer que Potifar ele gostava de José, porque aonde José chegava, José era a bênção, aonde José chegava, o Senhor abençoava, e José ele vai ficar ali por algum tempo na casa de Potifar.
Se eu soubesse, eu não tinha sonhado. Se eu soubesse, eu não tinha feito nada. Eu tinha ficado quieto. Eu só tinha ficado lá no comodismo. Eu só tinha feito o meu querer. Mas Deus disse não. Ei, José, eu tenho exigência no teu chamado. Perdão, amada igreja. Eu quero que você cumpra o chamado. E o que eu quero com você, José, não é para todos não, viu? O que eu quero para você, José, é para poucos. E olhe lá, é para alguns, não é para todos. E o que Deus quer para a amada igreja dele, não é para todos não, viu? Não é para qualquer igreja, não é para qualquer cristão. O que Deus quer com você é maior ainda. O que Deus tem para você é maior do que muitos aí estão pensando. É maior do que o teu pensamento. Mas o que eu faço? O que é que eu faço para conquistar isso na minha vida? É você começar a ler a Bíblia. É você buscar o Senhor. É você parar de ficar no teu conforto. É você querer parar de ficar no seu mundinho e começar a fazer o que o Senhor manda. É começar a fazer o teu chamado. E Deus, a palavra do Senhor vai dizer que José ali na prisão, José ali naquela prisão, ele vai passar por aquele lugar. O carcereiro, ele vai dar a José a liberdade de ele fizer o que quiser naquela prisão. E a Bíblia vai dizer que havia dois homens, um padeiro e o outro era copeiro. E a Bíblia vai dizer que esses dois, ele tem um sonho. E José, ele vai interpretar o sonho do padeiro. E o sonho do padeiro é que ele iria morrer. Mas o sonho do copeiro é que ele iria ser restituído no carro. Ele iria servir o rei novamente. E José diz assim para o copeiro: olha, quando você chegar lá, o rei, lembra de mim, viu? Lembra de mim quando você chegar lá. Mas tem muitos assim, irmão, que não lembra do irmão, não pensa no irmão, não pensa no nós outros. Eu só quero pensar em mim, eu só penso no meu inimigo, os outros que fiquem lá, os outros que fiquem caídos. Eu só quero olhar para mim, eu só penso em mim. Eu não estou nem aí pro irmão que não está lá, eu não estou nem aí pro irmão que está caído, eu não estou nem aí pro irmão que está lá chegando agora. Eu só quero pensar em mim, eu só quero olhar por mim, eu só vou pensar em mim, é em mim, é em mim. Tem pessoas que só estão pensando assim, mas toma cuidado, porque vai ter uma hora que você vai precisar. Vai ter uma hora que você vai precisar. E não você está jogando uma praga, não, irmão. É você saber que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Estamos aqui para servir uns aos outros. Não é para a gente olhar para a cara do outro e dizer: eu não preciso de você, eu não preciso de você, eu não preciso de você. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho isso, eu tenho minha casa, eu não preciso de você. Toma cuidado para que quando você pensar que está lá em cima, você não descer. Porque tem pessoas: eu tenho dinheiro, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Ei, pense só, se você perder e você olhar para cada irmão que você diz assim: eu não preciso dela, e a irmã vai ser a única a te ajudar, imagina aí como é que ficaremos. Imagine só. Então nunca diga que a gente não precisa um dos outros. Eu não preciso do obreiro, eu não preciso do diácono, eu não preciso da pastora, eu não preciso do irmão ali, eu não preciso de ninguém. A gente precisa um dos outros, a gente tem que ajudar uns aos outros, a gente tem que estender as mãos para o que está caído, a gente tem que ajudar. E José estava ali, ele ajudou, ele interpretou na graça do Senhor, pela misericórdia. Deus, ele deu o dom de intérprete de sonho na vida de José. E José, ele vai interpretar a vida daquele sonho. O padeiro, ele vai morrer conforme o que o Senhor disse a José. E o copeiro, ele é restituído, e ele começa a servir o rei, ele começa a servir lá de volta ao rei. E a Bíblia vai dizer que quando José, ele ia levar, o copeiro, ele vai falar e vai dizer que o rei, ele vai ter um sonho. A Bíblia do Senhor vai dizer que o rei, ele vai se perturbar, mas ele começa a ter dois sonhos, e nenhum daqueles que estavam no palácio, nem macumbeiro, nem feiticeiro, nada, nem ninguém vai conseguir interpretar o sonho do rei. Ninguém vai tentar descobrir, ninguém vai conseguir. E a Bíblia do Senhor vai dizer que aquele copeiro, ele vai se livrar de José, e ele vai dizer: olha, meu Senhor, há um homem lá na prisão que ele interpretou o sonho meu e o do padeiro, e ele falou certinho, tudo que ele falou aconteceu.
primeiro que você. Eu fui honrada primeiro com você. Tá vendo você? Eu tô lavando e você não faz nada. Eu faço isso porque teve um irmão aqui, né? Que disse que a gente não fazia nada. Que a gente não fazia nada, né? E é nada que a mais fazia. E entenda uma coisa: muitos vão dizer que a gente não é nada, que a gente não faz nada. Não precisa você sair. Não. Eu faço isso na casa do Senhor. Eu dou isso na casa do Senhor. Eu dou isso, eu dou aquilo. Eu dou papel, eu dou copo, eu dou isso, eu dou roupa. Eu ajudo o irmão. Ei, você pode ajudar. Você pode dar roupa. Você pode dar relógio. Você pode dar mundos e fundo. Mas entenda uma coisa: o meu caráter você não compra. A minha honra você não compra. O meu chamado você não compra. Pode vir com mundos e fundo. Porque tem muitos que querem assim. Ah, você é chamado. Eu sou chamada. Aí tem muitos para nos bajular, para tentar fazer a gente de besta, né? Achando que a gente é tolo. Eu vou fazer isso com isso e aquilo com ela. Para ela, né? Fazer isso por mim. Para ela quando eu vou pregar, levar. Não fazer isso por mim, não falar de mim. E isso e aquilo, né? Oh, Jesus. Eu sinto muito, irmão. Sinto muito, irmã. Você pode me dar o que você quiser. Você pode me dar dinheiro, milhões. Eu vou aceitar. Mas sinto muito. Mas se eu tiver que falar, eu vou falar. Se eu tiver que falar e você tiver no erro, eu vou falar. Sabe por quê? Se eu estou no erro, né, que eu vim aqui pregar, eu não fico debatendo com o irmão. Eu assumo meu erro. Sei que estou errado e vou assumir. Não vou debater. Agora daqui eu quero me dar, fazer o que for. Para eu não falar, eu sinto muito, eu vou falar. Tanto aqui ou no mundo, eu falarei. Ah, você fala isso porque isso e aquilo. Não, irmão, é porque a gente tem que pregar a verdade. A gente não tem que ser profeta de Baal. A gente não tem que ser muito, porque tinha muitos que subiam no altar, mas não pregavam a verdade com medo. Não pregavam a verdade para ser bajulado. Não pregavam a verdade para ganhar um pedaço de pão, para ganhar um pedaço de carne. Você pode não me dar nada. Você pode nem querer ser meu amigo, meu irmão, mas eu vou pregar o que o Senhor me mandar. Eu vou pregar o que Deus me direcionar. Porque o chamado do Senhor é você subir no altar, é você chegar na porta e dizer como João: raça de víbora, se converta. Raça de víbora, quer ser chamado, mas está no comodismo. Raça de víbora, quer ser chamado, mas não aparece na ceia. Raça de víbora, quer ser chamado, mas não aparece no culto. Raça de víbora. Ei, João Batista estava pregando, mas João Batista não teve medo. Ele disse: ei, raça de víbora, vocês querem conhecer o mestre, né? Vocês querem conhecer Jesus. Ei, mas o que é que vocês estão fazendo? Ei, quer subir para o céu, né? Mas não quer pagar preço. Ei, quer subir para o céu, né? Mas não paga o preço. Quer ser chamado, quer ser pregador, mas não paga o preço. Eu te digo hoje: quer ser chamado, então começa a buscar. Quer ser chamado, né? Quer cumprir o chamado. Sabe como eu disse? Vem para a igreja. Não precisa o pastor, a pastora te ligar. Você pode ter carro, você pode ter moto, pode ter dinheiro, mas uma coisa eu te digo: a tua salvação você não compra. José foi honrado como governador, mas José não ficou no comodismo não, viu? Enquanto José estava sendo humilhado, enquanto José estava lá sendo prisioneiro, José estava no joelho, José estava buscando o Senhor. Ah, mas eu estou sendo humilhado. Ei, e o que é que você está fazendo? Eu estou na porta de A e de B contando um para o outro. Eu vou no estado do WhatsApp e vou contar para um para outro. Ei, eu vou ligar para a irmã, para o irmão, contar minha vida toda. Aí tem irmão e irmã que já não gosta da fofoca, chega lá e diz: ei, irmão, você está certo. Ei, se você está achando que isso é certo, você está errado, porque você contar para A e para B, e ainda tem gente que apoia o teu erro. Ele é pior do que você. Eu tenho chamado, eu quero ser chamada para algo, eu quero
você obedeceu, você honrou na casa do Senhor. Você estava lá na casa do Senhor, você apareceu no mundo de oração, você estava aqui buscando, você estava aqui obedecendo. Eu quero ser chamado, eu quero ter um cargo, porque eu estou tanto tempo aqui na igreja e a pastora não faz nada por mim. É porque você não quer sair do comodismo, é porque você não quer sair do seu mundinho, é porque você não quer morrer para você, é porque você não quer renunciar a você, é porque você não quer renunciar a tua vontade, é porque você não quer renunciar ao teu celular e ir para a Bíblia, é porque você não quer renunciar a tua barriga, a comida. Aí muitos olham para mim, irmã da gordinha, irmã come o dia todo. Você sabe? Você sabe? A irmã da gordinha, a irmã come muito o dia todo. Você sabe? Você sabe o que eu tenho que fazer para estar aqui em cima do altar? Quando eu vim aqui em cima do altar para pregar, eu não fico o dia todo comendo não, irmão. Eu não fico passeando para cima e para baixo, indo na casa de outro contar fofoca, não. Eu não fico pegando meu celular e ligando para a irmã falar besteira, não. Eu não fico pegando meu celular para falar a vida dos outros, não. Enquanto eu estou lá, enquanto o Senhor está lá vendo eu falando, enquanto eu estou lá orando, lendo a palavra, Deus está dizendo, é isso aí. Você quer ser chamado para pregar com unção? Agora eu te digo, larga teu celular e começa a ler a Bíblia. Larga teu celular e começa a buscar o Senhor. Ah, mas eu tenho uma coisa para ver lá no Kawaii, no TikTok, seja lá o diabo que for. Larga esse diabo e começa a buscar o Senhor. Larga o celular. Eu quero ler a Bíblia. Aí isso e aquilo. Eu chego lá, eu prego qualquer coisa. Você está enganado. Você não vai pregar para qualquer pessoa. Você vai pregar para lá da igreja do Senhor. Você vai pregar para a noiva do Cordeiro. Você vai pregar é para a noiva de Cristo. Você não vai vir aqui abrir onde você quer para pegar qualquer besteira, não. Você vai pregar a palavra do Senhor. Você vai pregar a palavra do Deus Altíssimo. Então te conserta. Coloca a tua vida no altar. Aí eu prego a palavra do Senhor, mas eu não sinto nada. Aí não acontece nada. Ei, quando eu vou pregar a palavra do Senhor, o diabo não gosta não. O diabo coloca tanta coisa. Ontem eu estava aqui, irmão. Não é para os irmãos ficar sentimentado, não ter pena, não, que eu não sou galinha. Mas eu estava aqui, eu senti tanta pontada no meu peito. O irmão André Valda até orou. Senti uma pontada aqui como se eu fosse morrer, sabe? Era o diabo tentando me parar para eu não estar aqui hoje. Mas uma coisa eu te digo, Satanás, estou aqui em cima do altar do Senhor, pregando a palavra do Deus vivo, pregando para lá da igreja do Senhor. E quer saber de uma coisa, igreja? O diabo vai tentar te parar teu chamado. O diabo vai lançar amigo, vai lançar muita coisa. Mas uma coisa eu te digo, não para não. Vai para a prisão, mas não para. Está indo levando como está sendo aprisionado, sendo vendido, mas não para. Não larga o teu chamado. Quer ser chamado, quer ter cargo, quer mais isso na casa do Senhor? Começa de baixo. Quer ter muitos querendo começar de cima, querendo começar do alto, mas não é desse jeito. Começa de baixo. Começa vindo para o mundo de oração, viu? Quer ser chamado, né? Começa a vir para o mundo de oração. Ah, eu gostava muito de ir para a casa da minha mãe. Ei, pastora, eu estou indo para a casa da minha mãe, viu? Ei, pastora, eu já vou ficar para a casa da minha mãe. A gente gostava muito, irmão. Gostava muito, praticamente todo dia era lá. Aí a pastora disse, rapaz, dia de culto, dia de quarta, que é libertação, você não vai. Eu não ia, mas eu gostava. Mas chega uma hora que eu tive que parar. Deus, ele disse, você vai ter que fazer isso. E eu tive que parar, cortei. Tem dias, leva meses que eu não vou para casa da minha mãe. Leva dias sem eu ir para lá. Leva meses, mas antes eu ia toda hora, todo dia. Pastora, eu tô indo para casa da minha mãe. Pastora, eu tô indo fazer isso lá, isso e aquilo. Aí eu ficava lá, vinha quando eu queria. Mas chegou uma hora que eu tive que fazer o que o Senhor mandou. A exigência do chamado do Senhor chegou na minha vida. Aí você está pensando que você vai ficar desse jeito, né? No comodismo, né, irmão? Vai ficar no teu comodismo, né, irmão?
chamar